Olá, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Por isso, eu agradeço a Larissa Schuch, agradeço também a doutora Sandra Nogueira e, é claro, agradeço a todas vocês, promotoras legais populares, que entendem a grandiosidade desta ação e percebem o quanto esta possibilidade também nos empodera. Eu sou a professora Marinete Oliveira e, mais uma vez, estou aqui para conversarmos um pouco, para fazermos algumas reflexões a respeito do bullying. Bem, antes de falarmos propriamente de qual é o conceito do bullying, antes de trazermos aí qualquer definição, eu gostaria de trazer, né, à nossa memória as informações que nós temos, as lembranças, o que nos remete à palavra bullying. Então, eu quero te convidar para pensar comigo. Quando eu falo em bullying, o que vem à sua memória? Quando eu falo em bullying, o que você pensa? Sugiro que a gente possa fazer aí uma anotação. Vamos fazer assim. Peço que você anote em um cantinho, num papel, num rascunho, ou até guarde só na sua memória a palavra que te remete às questões de bullying. Quando eu ouço bullying, eu penso exatamente no quê? Combinado? Então vamos lá. Pensou em uma palavra? Registrou essa palavra? Muito legal. Agora, então, eu quero compartilhar com vocês outras tantas palavras que nos levam a entender, a questionar, a pensar no bullying. Olha só, aqui nós observamos uma série de outras palavras que estão todas ligadas a essa temática. Esse é um resultado de uma das pesquisas que eu fiz, né? A minha dissertação de mestrado trata das temáticas que conversam diretamente com as questões de bullying, e eu então perguntei para professores, para estudantes, para a sociedade em geral, quais eram essas palavras. E quando a gente fala de bullying, o que nos vem à mente? O que essas pessoas trouxeram na pesquisa de campo que foi realizada? E em toda a convivência, né? Eu atuo diretamente na educação, enfim, a gente consegue perceber que as palavras que aparecem são palavras como medo, raiva, covardia, agressão, apelidos, dor, desrespeito, a vítima, a se sentir vítima, o conflito, as intimidações, as brigas, a angústia, injustiça, assédio, violência, vergonha, vingança e podem ter certeza, muitas outras palavras apareceram quando nós fazemos as perguntas que estão diretamente ligadas ao bullying. E aí? Alguma das palavras que você vê aqui é parecida, é similar com a palavra que você registrou, com o que você lembrou? Muito provavelmente sim. Mas o que é mais curioso é que todas essas palavras, e muito provavelmente isso que você também pensou, são palavras que nos remetem a sentimentos ruins, a ações ruins. Então, o espaço de falarmos de bullying aqui é justamente para relacionarmos toda a importância que precisa ser dada, todas as ações que precisam ser feitas, toda a contribuição que você, que é uma promotora legal popular, que já entendeu como tudo isso traz uma conexão importante para todas nós, é entender o que é que nós podemos fazer. É entender que todos esses sentimentos, todas essas palavras que são ruins, que são negativas, muitas vezes elas não conseguem ser expressadas por crianças, elas não conseguem ser expressadas por adolescentes. Então, aí aumenta o nosso compromisso, aumenta a nossa responsabilidade. Responsabilidade de todos, responsabilidade minha, enquanto educadora, responsabilidade sua, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto vizinha, enquanto parente, enquanto pessoa preocupada com uma sociedade em que essas questões são diretamente trazidas e afetam tanto os nossos estudantes, as nossas crianças, os nossos adolescentes.
Então, quando a gente fala de bullying, a gente fala de tudo que aqui aparece de uma forma maior ou de uma forma menor, mas que com certeza nos preocupa e nos preocupa muito. Então, como eu disse, todas elas estão correlacionadas ao bullying, mas eu vou trazer também uma definição de um autor. Aqui vocês têm uma definição de uma das autoras, que foi parte da minha pesquisa, que nos dá aí grandes possibilidades de entender melhor esse fenômeno. E essa autora, de uma maneira assim, muito simples, ela explica o que é o bullying. E é muito importante que nós façamos aí essa pausa para entender exatamente o que é o bullying, para que a gente não corra o risco de banalizá-lo. Então, esta autora diz o seguinte, ela fala que esse fenômeno, né, ele é geralmente observado nos grupos e ele tem uma característica muito forte, uma característica dos comportamentos que são cruéis, que são intencionais, os comportamentos que são repetitivos e que são adotados por uma ou mais pessoas contra outras sem uma motivação evidente. Então, percebam que quando nós falamos de bullying, além de todas aquelas questões que nós levantamos anteriormente, de todas aquelas ações, aqueles sentimentos que são extremamente ruins, nós estamos falando de algo que é cruel, porque é intencional, é pensado, é feito para agredir, é um comportamento agressivo, é um comportamento que é intencional. Ele não é único, ele é repetitivo. Se ele for único, ele é ruim da mesma forma. Mas quando eu falo de bullying, eu falo de algo que é muito sério. Eu falo de uma ferida que sangra. Eu falo de ações que ferem as pessoas que são vítimas do bullying de uma maneira que, inclusive, infelizmente, pode deixar marcas, e são marcas muito sérias. Então, essa autora diz também que esta persistência, né, ela tem o objetivo de inferiorizar, de diminuir o outro. E pode acontecer de uma forma verbal, de uma forma física, de uma forma moral, material ou de uma forma psicológica. Portanto, quando nós falamos de bullying, nós falamos de todas essas questões, mas falamos de questões que são colocadas de uma forma que, se nós não fizermos a intervenção necessária, nós podemos ter consequências que são bastante complicadas e bastante tristes, né, para todos os que estão ali envolvidos. E talvez você me diga assim, que o bullying apareceu de um tempo para cá. Sim, talvez a terminologia é uma terminologia que não é do nosso vocabulário, porque não é uma palavra de origem portuguesa, mas esses comportamentos talvez eles já viessem sendo vivenciados, né, identificados de outras formas, ou até das mesmas formas, em tempos anteriores. Mas agora nós precisamos entender que a sociedade nos coloca em uma postura de que é preciso um alerta, de que é preciso fazer alguma coisa. Talvez você diga assim, olha, mas no meu tempo existia isso, existia aquilo, e nós reagíamos, né, de outra forma. Mas é preciso pensar agora, 2024, porque o nosso tempo é hoje, o nosso tempo é agora. E é nesse momento que as nossas crianças, que os nossos adolescentes podem ser vítimas de bullying. Por isso, a nossa necessidade de intervenção. E aí a gente continua percebendo que, como disse a autora, eu trouxe aqui alguns tipos de bullying, porque às vezes aquela brincadeira, e aqui abro um parêntese, porque não é brincadeira, aquele chute intencional, sabe aquela puxada na mochila que te faz virar o corpo sem querer, aquele pé que é colocado na frente para que você tropece. Primeiro que isso não é brincadeira, né? Só é brincadeira quando as duas partes se divertem. Então, se eu sofro uma ação dessa, com certeza eu não vou achar engraçado. Os que estão à minha volta, no entorno, podem rir, podem filmar, podem postar, etc. Mas pode ter certeza que isso não é brincadeira. Então, o bullying pode ser, sim, físico. Ele também pode ser verbal,
com os xingamentos, com as agressões verbais, com as provocações. Ele pode ser um bullying psicológico, quando se dá de maneira a perseguir, a amedrontar, a intimidar algumas pessoas. E ele pode ser moral, quando ele envolve aí as atitudes que são difamatórias. Então, percebam que é muito grave tudo que se coloca e tudo que se relaciona às questões do bullying. Quando nós falamos de todos esses aspectos, nós também temos que entender que, além de toda essa complexidade, nós temos, infelizmente, tudo isso viralizado por meio das redes sociais, por meio dos ambientes virtuais. Quando tudo isso acontece e ele é propagado no ambiente virtual, ou ele acontece no ambiente virtual, eu tenho sim o bullying sendo desenvolvido, mas aí eu dou um outro nome, eu chamo de cyberbullying. Não diminui a gravidade, não diminui as consequências, mas em algumas sensações, a impressão que se dá é uma impressão de impunidade. Porque quando nós observamos uma desavença, alguma questão que acontece e ela é visível, ela é perceptível, é natural que nós questionemos, que nós façamos aí algum tipo de intervenção. Mas muitas vezes isso acontece no meio virtual e quando nós, que somos as mães, que somos as avós, que somos as tias, que somos as pessoas que estão diretamente ligadas a esta criança, quando nós vamos perceber, isso já, infelizmente, tomou uma proporção gigantesca. Por quê? Porque no meio virtual você não sabe exatamente com quem que essa criança está conversando, do que ela está falando, ou o que estão falando. E aqui cabe a necessidade, mais uma vez, do nosso acompanhamento. Então, esse bullying que é praticado nesse ambiente virtual, hoje ele é muito mais comum, porque as pessoas fazem montagens, elas manipulam imagens, elas divulgam essas imagens, esses áudios que são constrangedores e que muitas vezes nem são verdadeiros. Então, o nosso cuidado é um cuidado muito maior para esse acompanhamento, para essa necessidade de saber quem são os amigos, com quem que você está falando, qual é a piada, né? Qual é o motivo de tanta graça, qual é o motivo da sua tristeza, o que causou determinadas reações. Então, o nosso acompanhamento diário, o nosso acompanhamento bastante atento, ele vai fazer uma diferença para que a gente possa, de alguma forma, entender e também ajudar a minimizar todas as questões que envolvem o bullying. O cyberbullying, ele é tão grave quanto o bullying. Às vezes, como eu disse, há a sensação da impunidade, mas é possível também toda uma investigação que contribui para que os responsáveis sejam aí identificados. Mas tanto o bullying quanto o cyberbullying, infelizmente, hoje é uma questão que preocupa toda a nossa sociedade como um todo. Então, é necessário, sim, ser a mãe chata, a avó chata, que olha o celular, que sabe quem são os amigos, que faz os questionamentos, porque é a forma que nós temos para fazer intervenção. Hoje, a gente sabe que os inimigos não são aqueles que aparecem, que se identificam. O que acontece nas redes sociais, o que acontece no meio virtual, infelizmente, também hoje é uma questão que nos preocupa e que nos amedronta, porque não é tão próximo, não é tão visível. E aí, quando a gente percebe uma criança, quando a gente percebe um adolescente com alguns comportamentos onde uma modificação repentina aparece, é preciso uma investigação mais atenta. Eu costumo dizer sempre que quando uma criança se nega a estar em determinados grupos, quando ela se nega a ir à escola, quando ela era, de repente, próxima a alguns amigos, né? Ela tinha aí uma rede de relacionamentos e, de repente, ela muda bruscamente, é preciso investigar o que está acontecendo.
E às vezes é só uma questão de adolescência, é só uma questão entre eles se resolvem e está tudo bem. Que bom. É assim que nós é, queremos que seja, mas nem sempre é. Por isso é muito importante essa nossa vigília constante com todos aqueles que nós queremos bem. É preciso cuidar, é preciso acompanhar muito de perto. Ainda nesse sentido, eu trago aqui para que a gente possa fazer uma reflexão a partir de algumas questões legais. Embora não seja a minha especialidade, eu queria chamar a atenção para que nós pudéssemos observar que eu trago aqui 4 legislações, as mais recentes, tem outras tantas, né? Mas 4 legislações que nos fazem entender, que nos ajudam a ampliar a necessidade da discussão sobre a temática. A primeira que eu trago aqui é a Lei 13.185. Essa é uma legislação de 2015 e é uma legislação que institui um programa de combate à intimidação sistemática. Ela institui a necessidade de que a sociedade, né, se organize para que nós possamos combater o bullying. Depois, nós temos lá uma outra legislação, em 2016, que é a Lei 13.277, ela é de 29 de abril de 2016. E essa legislação, ela institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E olha que interessante, nós estamos falando do dia 7 de abril como uma data que nos chama a atenção para que nós tenhamos clareza do aprendizado que todas as dores que nós vivenciamos, que nós vimos aí reportadas pelas mídias, para que a gente mantenha esse olhar atento e aprenda com tudo isso que aconteceu. Especificamente, essa lei, a 13.277, que marca o dia 7 de abril, ela foi instituída por conta, infelizmente, de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Realengo, onde um adolescente entrou em uma escola e fez inúmeras vítimas, alegando aí ser vítima de bullying. Então, essa legislação traz o dia 7 de abril para que nós mantenhamos no nosso radar a necessidade de discutir, de questionar, de nos conscientizarmos, de conscientizar também as outras pessoas, para que nós não esqueçamos todas as dores que nós vivenciamos com qualquer tragédia, nesse caso especial, com as tragédias que estão relacionadas ao bullying. Que seja, então, um dia marcado pelo nosso enfrentamento. É preciso o enfrentamento constante ao bullying. Depois, uma outra legislação, que é a Lei 13.633. Essa legislação ela é muito interessante porque ela é uma legislação que diz direto, de uma forma assim, muito mais próxima, né, as questões da escola, as questões da educação. Essa legislação, para vocês terem uma ideia, ela altera, olha isso, ela altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a 13.633, ela altera um artigo da LDB porque ela inclui a necessidade de promover medidas que levem à conscientização de prevenção e de combate de todos os tipos de violência e promovam também uma cultura de paz nos estabelecimentos de ensino. Percebam a importância dessa legislação. Ela altera uma lei maior para que isso fique marcado, inclusive legalmente. E, por último, eu trago uma legislação que é a mais recente da que vocês veem aqui apresentada, que é a Lei 14.811. Essa é uma legislação de 2014, fresquinha, uma legislação recente e que, pela primeira vez, traz as questões de penalização quando nós falamos de bullying e cyberbullying. Sim, essa legislação, ela explicita
que bullying é crime. Eu não vou me detalhar, né, as questões legais, porque entendo que os juristas fazem isso com mais propriedade, entendendo que a gente precisa diferenciar ato infracional e crime, mas é um alerta para nós percebermos que, quando se fala em crime, é inclusive trazido pela legislação a questão de multa e também a questão de reclusão, é óbvio, analisados todos os casos. Então, isso realmente é muito sério, isso é muito importante e é muito necessário que nós tenhamos atitudes como estas, que hoje é promovida por vocês, né, que fazem parte desta ação incrível, por vocês, promotoras legais populares, que marcam a necessidade, a importância de se discutir, de trazer à tona todas as questões que estão aqui envolvidas. Mas também tenho clareza de que a nossa preocupação é sim, né, a preocupação legal, porque se a lei está aí, ela precisa ser cumprida, mas ela é uma preocupação anterior. A preocupação anterior a que eu me refiro é uma preocupação de pensar que essas consequências elas vão, de uma forma muito triste, se assim eu posso dizer, elas vão trazer para os nossos estudantes, para as nossas crianças, alguns comprometimentos que podem impactar o presente e que também podem impactar o futuro. Quando a gente fala das consequências do bullying, eu preciso tratar isso porque eu entendo que o bullying pode trazer como consequência uma ansiedade excessiva, uma sensibilidade a determinadas brincadeiras, pode trazer a perda da autoestima, uma tristeza, uma irritação, que muitas vezes não é assim tão justificada, né? Que a gente não consegue perceber exatamente qual é a causa, mas é um sinal importante. Ela pode ter como também, como uma consequência, o medo de expressar as emoções, ter problemas de relacionamentos, problemas de aprendizagem, problemas de automutilação. Então, perceba a gravidade de todas as consequências que podem envolver uma criança que é vítima de bullying. Para isso, eu preciso ter sempre presente de que nenhuma medida vai funcionar sozinha. Para que eu faça o combate ao bullying, para que eu tenha essas questões excluídas, né, ou pelo menos minimizadas, eu tenho medidas de conscientização que vão da prevenção, o diagnóstico e o combate. Nenhuma dessas medidas é mais importante, mas nenhuma delas também funciona sozinha. Então, para eu minimizar essas questões, para que eu tenha uma ação anti-bullying, eu preciso da prevenção. E esse é o nosso lugar. Esse é o lugar tão especial que hoje é reservado para nós que estamos nessa conversa, para lembrar que eu preciso prevenir todas essas questões. E como é que eu faço a prevenção do bullying? Ela perpassa pela questão do diálogo. Ela perpassa também pelas condições que eu observo no meu entorno. Às vezes eu não vou conseguir mudar o outro, a casa do outro, a fala do outro, mas eu preciso observar também como é que isso acontece no meu entorno, onde eu estou. Muitos comportamentos que as crianças reproduzem são comportamentos que elas observam de nós, os adultos. Então, a prevenção ela é essencial. É claro que eu preciso também diagnosticar, eu preciso entender o que está acontecendo. Como eu disse, nem tudo que os nossos estudantes apresentam como características diferenciadas, como essas mudanças bruscas de comportamento, são questões de bullying, mas pode ser. Então, eu preciso ter um diagnóstico, eu preciso identificar. E é óbvio, eu preciso ter a possibilidade efetiva de atuar no combate ao bullying. Então, as medidas elas vão funcionar dentro dessa tríade, onde é sim necessário combater, prevenir e diagnosticar constantemente. Combater, claro, combater muito, combater sempre. Os meus estudos revelaram, inclusive,
ao perguntar aos professores que muitas das questões que estão ligadas ao bullying são questões que também estão ligadas às questões de homofobia, de racismo, de xenofobia, e é claro, nós temos que combater a todo instante, a todo momento. É necessário, sim, um combate. É necessário a prevenção, é necessário o diagnóstico. E constantemente nós vamos ter essa tríade funcionando, rodando, e eu espero, eu trabalho para isso, e eu tenho certeza que vocês também, vendo todas essas questões sendo diminuídas, porque isso é urgente. E aí nós entendemos que a ação anti-bullying ela vai, com certeza, perpassar uma escuta empática. É interessante trazer essa questão da escuta, porque em muitas situações a gente acha que escutar é a mesma coisa que ouvir, e na verdade não é. Nós ouvimos, mas nem sempre escutamos. Porque quando a gente faz uma escuta ativa, uma escuta empática, nós temos a preocupação constante de nos colocarmos no lugar do outro, de ouvir sem a preocupação de dar uma resposta. Muitas vezes a gente escuta um amigo, um filho, ou qualquer pessoa, e aí a gente já vai trabalhando qual é a resposta. Essa é a diferença de uma escuta simpática e de uma escuta empática. Quando eu me refiro a uma escuta empática, eu me refiro a uma escuta em que a gente não tem essa preocupação exatamente da resposta. É óbvio, a gente precisa buscar essa resposta, mas, em primeiro lugar, colocar-se no lugar do outro. Em primeiro lugar, respeitar essa dor do outro. Não ficar apenas nesse lugar, sair daí. Mas primeiro é necessário fazer essa escuta. Muitas vezes as crianças não sabem como chegar em nós. Não que nós não demos esta abertura, mas porque é da personalidade, porque é do cotidiano, mas é preciso escutar, é preciso perceber, é preciso observar. E esse é um exercício de escuta empática. E é claro, eu não posso deixar de considerar, de defender e de convidar a vocês para que, da mesma forma, entendam e perpetuem a necessidade do respeito à diversidade. Nós, adultos, as crianças, precisam compreender a importância, a urgência, o dever do respeito à diversidade, entendendo que nós somos seres únicos, múltiplos, cada um com as suas características. Muitas vezes é também a falta do respeito à diversidade que ocasiona ações de bullying. Então, que tenhamos uma escuta empática e que respeitemos, que incentivemos, que cobremos esse respeito à diversidade, que além de humano, é também uma questão legal. Eu, então, me somo a vocês e tenho certeza que vocês, da mesma forma, também se somam a mim nestas ações de combate, de enfrentamento, de dizer não ao bullying, porque esta é uma necessidade que todos nós temos, enquanto pessoa e também enquanto sociedade. Agradeço muito o fato de poder estar aqui com vocês e me coloco sempre à disposição para esse diálogo aberto e que precisa também ser um diálogo permanente em todas essas questões que promovem uma cultura de paz. Muito obrigada e até breve.